Começou a aula, professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula do professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Olá, galera! Mais uma vez, estamos aqui e hoje o nosso assunto são os fenícios. Quem foram os fenícios? Os fenícios foram grandes navegadores que nos trouxe maravilhosos legados. Mas precisamos conhecer um pouco a sua história. A Fenícia, na Idade Antiga, estava localizada no que conhecemos hoje como o Líbano. E lá, os fenícios eram vizinhos dos hebreus. E muitas vezes eles tiveram problemas com os hebreus. Os lugares em que são citados, inclusive na Bíblia como fonte histórica, Gade, Biblos, várias cidades que ficavam ali, vizinhas aos hebreus, e que tiveram uma relação de convivência, e essa relação em alguns tempos foi positiva e em alguns tempos foi negativa. Bem, podemos salientar a organização, a forma de governo, a organização política dos fenícios. Os fenícios tinham uma organização muito simples. Eles eram cidade-estado, só que eles eram cidade-estado independente. Uma cidade não tinha relação diretamente com a outra. Não prestava, assim por dizer, não prestava satisfação à outra. Só em alguns momentos em que uma cidade talvez se tornasse mais hegemônica, e então isso acontecia. Mas eles não conseguiram formar o que nós conhecemos como império. Portanto, a sua forma de governo era cidade-estado independente ou talassocracia, que é um nome que se dá a esses governos independentes de cidades que eram próximas do mar, como acontece, por exemplo, na Grécia. No que diz respeito ao aspecto social, a sua pirâmide social, a forma como era dividida a sociedade, nós tínhamos, em primeiro lugar, o rei e a sua família, a família real. O primeiro piso da pirâmide lá em cima. Depois, então, nós tínhamos os grandes armadores, aqueles indivíduos que tinham os lugares, as oficinas, onde eram feitos os grandes barcos para a navegação comercial. Logo após, nós tínhamos, além dos armadores, os artesãos, os comerciantes, os sacerdotes e, por último, o povo comum, que era livre, e os escravos, que estavam em último patamar, como em todas as pirâmides sociais da antiguidade. A economia fenícia, os fenícios, eles ganhavam a sua sobrevivência com o mar. Então, a pescaria era uma das suas formas de economia, justamente o comércio pesqueiro, as madeiras do Líbano que eram derrubadas, onde eles levavam e traziam ali a chamada madeira de cedro para construções, os tecidos de alta qualidade, bem pintados, havia uma tinta muito especial naquela região, joias que eles tinham também em grande quantidade. Os fenícios, eles também, além toda essa questão aí comercial, eles tinham o artesanato como algo muito forte na sua economia. Sobre a agricultura dos fenícios, ela não era tão forte porque as terras dos fenícios não eram muito férteis. Entretanto, havia momentos em que eles juntavam essas terras com aqueles reinos ou cidades que eram mais fracas militarmente, e acabava então que esses povos produziam para os fenícios, como aconteceu muitas vezes com os hebreus. Outra coisa importante e marcante entre os fenícios é a sua religiosidade. A organização religiosa dos fenícios pode ser classificada como politeísta, mas acrescenta-se também o naturalismo e o fetichismo. Os fenícios, eles acreditavam que os seus deuses tinham poderes sobre os fenômenos da natureza, a chuva, o vento, o calor. Esses eram componentes de, vamos dizer assim, de controle que os seus deuses atuavam. Seus deuses mais conhecidos, Baal, uma entidade que também acabou influenciando muito o culto nos hebreus, que eram
monoteísta, mas de certa forma acabou, num determinado momento, isso tendo muita influência, principalmente no período do rei Acabe de Israel. Os fenícios também tinham dentro do seu culto religioso a prática sensual. Eles acreditavam que entre os seus deuses estava ali Astarote, que era na realidade ligado à fertilidade. Então eles acreditavam que a mulher ela precisava passar por um ritual para então ser fértil e ter uma boa fertilidade, sendo que isso era um atributo das divindades para abençoar aqueles que ali acreditassem e fizessem as oferendas conforme eles entendiam. De outra sorte também, a religião praticava sacrifícios humanos, de tal maneira que eram crianças, às vezes virgens, sendo sacrificada dentro do culto religioso. Portanto, a religião era politeísta, ela era também fetichista, porque eles acreditavam que poderiam ter poder para então encantar, enfeitiçar outras pessoas, e também a religião era naturalista, porque ela estava ligada aos cultos da natureza. Outra faceta importante dos fenícios é a sua relação com a cultura. Os fenícios eles procuraram desenvolver algumas coisas de uma forma muito singular. Uma das coisas que eles desenvolveram de forma muito singular foi a sua engenharia naval. Já nessa época, muitos povos já haviam desenvolvido barcos, embarcações. Mas a embarcação do fenício, além da vela, ela também tinha o remo. E era interessante que a divisão em vários pisos de níveis do barco, onde eram colocados ali os remadores, o que a gente conhece como galera mais tarde, como a galera romana, essa divisão de piso, fazia com que o barco tivesse uma alta velocidade, o que mais tarde foi chamado pelos gregos de trirrene. Os fenícios eles faziam com esses barcos diversas viagens, inclusive viagens militares, campanhas militares, e isso foi muito importante para legados também para outros povos. Outra coisa da cultura fenícia que ficou legada para o mundo inteiro até hoje é o alfabeto fonético. Os fenícios foram os primeiros a organizar um tipo de alfabeto que apenas com 22 símbolos pudessem descrever várias palavras, mais avançado que o sistema do hieróglifos dos gregos, dos egípcios, mais avançado que o sistema dos egípcios e mais avançado que os outros sistemas peculiares, porque, na verdade, os fenícios eles desenvolveram uma espécie de simplificação, de tal forma que, ao invés de eles usarem vários símbolos, eles usavam apenas 22. E isso serviu de legado para a humanidade. Então essa é uma civilização muito importante para nós, porque foi uma civilização que contribuiu, inclusive uma contribuição muito legal, que é a contribuição do alfabeto. Então, hoje nós vamos ficar por aqui e então nos encontraremos outra vez. Forte abraço para vocês e tome nota de tudo isso para então preparar ali o que nós chamamos de tabela dos fenícios, viu? Forte abraço!